Bom dia, grupo, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Sexta-feira meia triste, meia nublada. Não tá com cara de que vai ficar muito alegre hoje, mas tudo bem. Tamo aí, firme e forte, sobrevivendo, né, às tempestades. Hoje vamos começar um tema novo. Maio é o mês do Dia das Mães, então esse mês a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Então hoje eu vou deixar aqui um questionamento para vocês sobre mães e gostaria muito que vocês dessem o retorno mesmo, que eu acho que é super importante, que a gente vai fazer aí uma viagem no tempo. Hoje a gente vai começar aí lá para quando a gente era criança e depois, cada sexta-feira, a gente vai aumentando o nosso questionamento aí em relação ao Dia das Mães. Bom trabalho para vocês. Já faz tempo que minha mãe é minha mãe. Durante esse tempo, muita coisa aconteceu. Nem sei quantas vezes apanhei e nem me lembro quantas broncas ela me deu. Mas enfim, agradeço por cada uma. Como eu fui educado, o que não esqueço até hoje dessa educação, meus pontos positivos e negativos. E a minha mãe foi uma mãe superior a tudo, venceu tudo na vida e me ensinou muita coisa e hoje eu passo para meus filhos essa educação que ela me deu, mesmo com muita luta, muita dificuldade na nossa vida, porque antes era muito difícil a vida para nós, no interior, né, morando, sofrendo muito e passamos por muitos apuros na vida, mas minha mãe foi uma grande mãe. Morreu com 84 anos, eu acompanhei em tudo e então uma dificuldade que eu tive na minha infância foi um passado que eu nunca esqueci. Era pobreza em cima de pobreza. Minha mãe lavava roupa de ganho, né? Meu pai trabalhava numa fábrica de couro, de sapato, deixou um peixe para me fazer e eu peguei e fui fazer o peixe. A professora queimou tudo para levar para meu pai almoçar. Nesse dia meu pai ficou com fome. Então ele chegou em casa e disse que ia me aceitar, me bateu muito, eu chorei muito, fiquei muito triste e tudo que eles mandavam fazer a gente tinha que fazer na hora certa e cumprir com todos os deveres. Carregar água para eles tomar banho quando chegava do serviço, porque a nossa luta era difícil, né, naquela época. Essa educação eu vou morrer com ela. Boa tarde a todos. Boa tarde, Janice. Mãe, é uma palavra linda, uma palavra forte. A minha mãe foi tudo, foi minha rainha, minha heroína. Também eu tive a minha avó, que foi a segunda mãe minha. Me ajudou a me criar a gente, as minhas duas irmãs. Aprendi muitas coisas boas, graças a Deus. Hoje eu sou o que sou. Agradeço a elas. E tudo aquilo que ela me ensinou, eu passei para minhas filhas. Uma coisa muito bonita que minha mãe me ensinou. Minha mãe e minha avó. Se for seu, pegue. Se não for, deixe onde você encontrar. Eu carrego na minha lembrança e digo sempre a minhas filhas e meus netos. É seu, pegue. Se não for, deixe. Sinto falta, muita falta delas. Elas foram meu porto seguro. Boa tarde, Hugo. Eu tenho muita lembrança da minha mãe. Minha mãe foi meu pai, foi tudo pra gente. Eu me lembro que minha mãe ensinou eu a fazer birro. Birro é aqueles que têm almofada, né? Pra fazer rendas. E também tem muita recordação da minha mãe. Eu me lembro de infância, minha mãe colocava, eu sempre fui a ovelhinha negra do pedaço, que os outros trabalhavam só mais pra mim. Lavava roupa pra ganhar. Eu me lembro que minha mãe armava aquela mesa e tudo aquele só de goma. Não podia ter uma marca. E eu chorava tanto. Ela falou, você não sofrer mais tarde, minha filha. Vocês aprenderem, saber passar roupa. Eu lembro que eu passava aquela roupa, cada uma passada tinha que descer, lavar a mão, colocar carvão no ferro e pegar o forno para acender o carvão, subia no banquinho e eu com 7 anos. Aí depois que nós passava toda essa roupa, ela mandava nós levar na casa das damas lá, né? E nós não tínhamos o que comer, porque meu pai separou, deixou nós tudo pequeno, foi viver com outra. Nós passávamos fome. Nós nunca pegamos nada dos outros. E ela foi uma pessoa muito boa, se preocupava com a gente, não deixava faltar nada pra gente. Quantas vezes ela brigava com meu pai, sabe aquele pai ignorante? Quando ela botou nós para estudar, só que aprendeu a ler assim mais foi eu e meu irmão. A minha mãe não, Antônio, já que nós dois já analfabetos, deixa eles estudar. E outra, eu que tá dando os estudos deles, não é você. Deixa eles aprender. Ensinava a gente a fazer barra de calça, disse que vocês vão casar e não sabem nem fazer uma barra de calça do seu marido, não sabe
remendar uma calça, me ensinou nós fazer boneca de pano. Era muita coisa que minha mãe ensinou. Eu tenho que agradecer minha mãe. Se a gente chegasse com alguma coisa na mão, ela queria saber quem deu. Às vezes ela pegava água quente e colocava naquela farinha, fazia aqueles bolinhos, cada um comia, tomava um copo de água e ia dormir. Se tivesse visita dentro de casa e nós passasse, podia preparar, que o couro comia. Aí quando a gente ia no banheiro, a gente tinha que pedir licença para passar. Minha mãe me ensinou muita educação. O que nós passamos, hoje era para ser tudo bandido, tudo assassino, porque a fome que nós passou. Mas a gente venceu. Então eu agradeço minha mãe. E agora, quando vai chegando no mês de maio, para mim acabou tudo. Porque a gente preparava para comprar alguma lembrança para ela. Hoje a gente olha assim, não tem o que comprar para dar. Isso aí que marca mais. Só tinha uma coisa que nós achávamos engraçada dela, era assim, ó. Nós estava quebrando a cabeça com conta, ela escutando e dando risada. Quando nós via que nós estava apanhando na conta, ela falou assim, é tanto assim, seus burros, vocês estudam para quê? Aí eu falei, mãe, a senhora nunca foi na escola? Como é que a senhora sabe as contas? Ele estava certinho, chegava no outro dia lá, a professora olhava, estava toda certinha as contas que nós fazíamos e minha mãe respondia. Dia das mães, quando nós não tinha nada para dar para as mães, a sorte nossa era as professoras. As professoras comprava os presentes e dava pra gente dar pra mãe da gente. Ela ficava tão feliz. Oi, grupo. Oi, Jean. Boa tarde. O que eu tenho de falar da minha infância, da minha mãe foi uma mulher muito rígida, daquelas mulheres antigas, que tinha que ser do jeito dela. Se ela chegasse, vai olhar pra gente, a gente já sabia o que era, e a gente tinha que obedecer. Apanhei muito também, e minha mãe era muito ignorante. Tinha leitura, mas ignorante. Apesar que a leitura não tem nada a ver, tem gente formada aí que é ignorante. Mas criou 6 filhos, muito bem, graças a Deus, nos ensinou do modo dela a viver. Somos pobres, mas decentes, trabalhadores e honestos. Eu fui uma criança muito levada, apanhei muito da minha mãe. Do meu pai eu nunca levei um tapa. Comecei a trabalhar cedo, mas a gente tinha infância, a gente podia trabalhar de dia e brincar à noite. Provavelmente que ele morava em sítio, cidade pequena, todo mundo se conhecia. À noite a gente brincava muito, fim de semana, pulava corda, amarelinha, esconde-esconde. Eu tive uma infância pobre, mas muito boa. Mas não era uma mãe, não falava uma palavra de carinho com a gente, não dava uma palavra de incentivo. Se fosse hoje, tinha certeza que ela tinha criado nós diferente, né? E nós também tínhamos aceitado a chicotada delas diferente. Hoje seria com palavra, com castigo, né? Mas não com pancada como a gente levava naquela época. Apanhava com o que tivesse na mão. Boa tarde, pessoal. Eu já escutei o depoimento de algumas que colocaram, eu agradeço e gostaria de escutar mais. É que eu falei, esse mês a gente vai falando muito dessas experiências de mãe, o que é ser mãe. Hoje realmente é mais sobre educação que vocês receberam, pra gente ir trocando mesmo, conhecendo um pouco mais, porque a gente carrega muita coisa dos pais da gente, né? As experiências que tiveram, como que eles lidaram com a gente, como eles tentaram educar. O apanhar, eu acho que faz parte, que era uma outra realidade, então a gente morria de medo de apanhar. Eu realmente, assim, apanhar não fui muito, era muito quietinha, né? Até hoje tem minha mãe aqui, então a gente também tem que compreender a educação que ela nos deu. E hoje, de repente, na idade avançada, como que a gente vê isso, porque às vezes o que acontece com os filhos não tem muita paciência, não lembram que quando era pequena dava muito trabalho. Acho que são essas coisas, mas vamos continuar aí, dando os depoimentos de vocês. Boa tarde, Janice. Boa tarde, grupo. Minha mãe era uma pessoa bem rígida, bem brava. Nós trabalhávamos na roça direto e quando ela chegava em casa era para achar tudo prontinho. Quando não achava, ela descia o cacete na gente, que era eu, minha irmã e meu irmão mais velho. Ela foi o que mais apanhou, mais sofreu. Depois ela foi mãe de 12 filhos. 2 morreram, todos estudaram, menos eu. Nunca fui para a escola, fui uma vez. Só as escolas que eu fiz foi depois que eu cheguei aqui. Aí no CJ que eu aprendi alguma coisa, assinar o nome. A minha infância mesmo, que eu lembro, foi muito sofrida. Até fome eu passei também. Meu pai era muito doente, só vivia em cima de uma cama. E minha mãe trabalhava na roça, trabalhava dentro de casa e cuidava do meu pai, fazia tudo. E a gente tinha que ajudar ela de todo jeito. E a minha mãe era muito querida. Já morreu, mas eu amo minha mãe de coração. Quando ela morreu, nossa, eu quase morri junto com ela, tantos que eu sofri. Ainda hoje, quando eu falo na minha mãe, me dá vontade de chorar, tá bom?
Boa tarde, Janice. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, grupo. Infância, eu não sei o que é esse nome. Eu fui uma criança adulta que comecei a trabalhar cedo, como as outras que já deram depoimento também. Já escutei de todas. Eu não tive infância. A minha infância eu tinha que trabalhar junto com a minha mãe. Uma coisa que me marcou e eu nunca consigo esquecer é que quando eu tinha 7 anos eu lembrei que ia ter um casamento bem próximo, né? Era uma prima minha, que eu não podia dizer que era prima, né? Que era parte de pai. E eu falei pra minha mãe que eu queria ir no casamento, mas eu não tinha roupa nem sapato. Então ela respondeu pra mim: trabalhe que eu compro. E eu trabalhei 30 dias. Com o dinheirinho que eu fiz, eu consegui comprar o sapato, a combinação, que naquele tempo todo mundo tinha que usar a combinação, e ainda comprei a sandalinha e ainda sobrou dinheiro. Isso aí foi minha maior alegria, minha maior felicidade. Mas marcou, porque ela falou pra mim essa frase: trabalhe que eu compro. Eu ainda paguei pra costureira, hein? Passei também muita fome, porque eu nasci numa época de fome, nasci em 1948, então foi uma época muito difícil. Eu não morri de fome por causa da minha avó, que sempre foi econômica, sempre foi controlada e sempre teve um dinheirinho reservado. Porque se dependesse da minha mãe não tinha muito como sobreviver. E as surras foi poucas, mas foram muito violentas que eu não consigo esquecer. Teve uma das surras que ela tirou minha roupa para me bater pelada, de tanta raiva que ela tava de mim. Um motivo tão bobo, que eu passei mais de uma semana que eu não aguentava colocar uma calcinha, de tanto que eu apanhei. Eu fiquei sangrando. Depois ela viu que eu tava tão ferida, tão machucada, que ela me deu banho de água e sal. Fiquei mais de 2 horas chorando de tanta dor. Quando eu tinha 12 anos, ela ia para a fonte para lavar roupa. Chega lá, ela enchia um cachimbo de fumo e sentava lá e ia fumar. E dava o sabão na minha mão, a água, e mandava esfregar a roupa, passar o sabão, esfregar, torcer, passar sabão de novo para poder abrir no lajeito para coarar. E eu perguntava para ela: a senhora não vai me ajudar? Não, você que tem que lavar sozinha para aprender. Depois cresce, casa aí, marido tá esfregando as coisas na cara porque não sabe fazer direito. E a culpa é da mãe. Passar uma roupa então, nossa, tinha que passar impecável, porque senão o puxão de orelha era certo. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha que trabalhar fora e estudar. Quando chegava em casa, eu tinha que ajudar ela na tarefa dela para depois fazer lição, então não tinha tempo de brincar. Eu lembro que a filha da vizinha vinha me pedir para me brincar, ela dizia assim: depois que ela terminar as coisas, se der tempo ela vai. Então quando eu fui ficando garotinha, nos meus 15 anos, que fui morar na cidade, nossa, brincar de bambolê, nem pensar, coisa feia, ficar se rebolando no bambolê, que não é coisa de moça, não podia. Andar de bicicleta, nem pensar. Um dia eu fui subir na bicicleta de um amigo meu, ela viu, mas eu levei muito tapaço, broncas, eu perdi as contas. Puxões de orelhas também, perdi as contas. Cascudo na cabeça, nossa senhora, não sei contar. Ela era brava, bruta, valente. Tinha gente que tinha até medo dela. Mas mãe é mãe, guerreira, que cria a gente da forma que elas foram criadas. O sonho dela é que eu estudasse. Eu consegui estudar para aprender a fazer meu nome. E não me formei, lógico. Só queria que aprendesse o nome e acabou. Mas a saudade é grande, o amor também é muito grande. Boa noite, Janice. Eu fui bem criada, graças a Deus. Só que eu apanhei muito do meu pai. Mas minha mãe era muito boazinha. A gente morava em Salvador. Eu saí de Salvador com 7 anos. A gente foi para Lagoinhas, chegou em Alagoinhas. Tinha um sítio muito grande, a casa muito grande. E graças a Deus nunca faltou nada para nós. No sítio tinha de tudo. Tudo quanto era de fruta e verdura. Tinha cavalo, tinha burro, tinha jegue para os empregados colocar água na rua, colocar lenha. Boa noite, grupo. Quando era pequenininha sofri muito de bronquite, né? Aí sarei depois dos 5 anos que a gente mudou pro interior, que eu nasci na Jabaquara, né? No centro de Jabaquara. Aí a gente foi pro interior, em Cotia. Lá tinha bastante fruta, verdura, ovos. Meus pais moravam numa granja. Como a gente comia ovos e galinha, que delícia. Milho verde, batata doce. Eu tinha tudo, brincava muito, corria muito, subia em árvore, catava morango silvestre no mato. Eu agradeço minha mãe ter cuidado de nós. A gente foi bem cuidado. Minha mãe era um doce pessoa. Ela não batia na gente. Meu pai que era bravo, batia, né? Mas minha mãe, nossa, um docinho. Ela fazia de tudo pra agradar a gente. Hoje eu tenho muita saudade da minha mãe. Ela fez tudo, trabalhou. Eu ajudei no que pude, né? Que eu era mais velha da família, né? Mas eu casei cedo. Aí com 18 eu tive meu primeiro filho, né? Aí tudo mudou. Minha mãe ficou lá com os meus irmãos mais novos. Depois ela ficou doente, deu derrame nela. Ficou 8 meses na minha casa, eu cuidando dela. Aí depois foi pra casa da minha outra irmã. Até que ela faleceu com 78 anos. Hoje eu tenho muita saudade da minha mãe. Desculpa, viu, que eu sou chorona. Qualquer coisa eu choro.